Boa noite, igreja. Quem ainda não me conhecia, já fui apresentado. Eu fui nascido e criado nessa igreja e tenho muito orgulho. Como meu pai disse, tem 2 anos e meio que a gente saiu de Uberlândia por questões profissionais. E achei muito interessante que nós estamos no meio desse projeto, voltando para casa, porque hoje estou aqui voltando para casa de uma certa maneira. Não que eu estivesse desviado, mas estava longe, geograficamente longe. E antes de entrar na palavra, só queria dizer que é muito bom estar aqui. É muito bom estar em casa. É muito bom rever amigos, irmãos, que às vezes a gente passou um bom tempo sem ver. E nessas andanças por aí, eu e minha esposa, a gente sempre procurou alguma igreja para congregar, para poder receber a palavra de Deus e também para ajudar essa igreja na cidade onde nós estamos de alguma maneira. Simplesmente por acreditar que, se for simplesmente por uma questão profissional, tem que ir para trabalhar e ganhar dinheiro e fazer as coisas, fica muito vazio, muito sem sentido. Então a gente sempre procurou uma igreja que tivesse uma visão semelhante a Shalom e procuramos contribuir nas cidades onde passamos para a obra de Deus. Mas não tem jeito, a casa da gente é a casa da gente. E a nossa igreja não é perfeita, longe disso. A gente tem muitos defeitos, falhas, coisas que precisam ser melhoradas. Muitas pessoas que abandonam a casa de Deus, abandonam porque começam a olhar as falhas da igreja. A igreja é feita de pessoas, por mim e por você. E quando a gente começa a olhar para as falhas das pessoas, a gente se decepciona. Mas toda igreja tem as suas falhas, tem as coisas que podem melhorar. Mas seja fiel à sua família espiritual, seja fiel à sua igreja. Você pode peregrinar aí por várias outras, mas o lugar que Deus tem para você é onde você foi plantado. Uma planta, se ela fica sendo arrancada, arrancada, daqui a pouco ela não suporta e morre. O melhor lugar para ela estar é onde ela foi plantada. E aí ela vai sendo regada, vai sendo adubada, ela vai se melhorando e frutifica. Não comecei a palavra não, já disparou o cronômetro? 0 aí. Estou brincando, mas pode deixar, porque eu vou ser bem objetivo, vou ser bem direto, da mesma maneira como eu estive aqui ontem na Rede Jovens, e eu falei isso para os jovens que estavam aqui, vou dizer a mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu não gosto de demorar. Eu quero então ser bem objetivo, bem direto. Quantos estão com o coração aberto, querem aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus? Levanta a sua mão. Eu vou pedir para o irmão já jogar aí o primeiro slide. Irmãos, hoje a proposta é a gente estudar um único texto. Nós não vamos ficar aqui passando de versículo em versículo. Eu selecionei apenas uma passagem, 1 Coríntios 9, versículos 25 a 27, para a gente trabalhar, a gente destrinchar essa passagem, e acredito que vai ser muito proveitoso. Você está comigo? Muito bem, peço então a sua atenção, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. O que diz então em 1 Coríntios 9, 25 a 27? Próximo. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto,
não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Portanto, esse é o texto-chave que nós vamos trabalhar hoje. Sempre que a gente olha para uma passagem bíblica, é muito importante a gente procurar entender o contexto. E aqui Paulo está falando algumas coisas sobre corrida, sobre luta. E é importante a gente lembrar que desde aquela época já eram realizados Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Paulo escrevendo para os coríntios, os jogos eram realizados em Atenas e até mesmo em outras cidades, eu acredito até mesmo em Corinto, de 3 em 3 anos. Passa o próximo slide. O contexto em que foi escrito essa passagem é por volta do ano 55 depois de Cristo. Aqui ficou pequeno, mas os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga e foram ressuscitados depois, muito tempo depois, e hoje a gente tem as Olimpíadas. Essa palavra, quando eu preparei ela, foi no ano de 2016, que nós tivemos as Olimpíadas do Rio. Próximo. Todos vocês se lembram, nós tivemos Olimpíadas aqui no Brasil. Alguns ficaram muito felizes, mas depois que viram o tamanho do prejuízo, não tão felizes assim. Mas vamos destrinchar essa passagem, começando pela segunda parte, ok? Depois a gente volta para a primeira parte. Próximo slide. Assim corro também eu. Será que Paulo era atleta? Será que ele era maratonista? Ele está falando que corria? Eu posso imaginar Paulo olhando pela janela e vendo gregos treinando para os jogos, correndo nas praças, nas ruas, gregos lutando, praticando boxe, ou as lutas lá da época. E eu consigo imaginá-lo olhando para essas pessoas e dizendo: ó, eu também corro. E ele prossegue dizendo: não sem meta. Próximo. Não sem meta. Eu tenho uma meta. Eu estou numa corrida e eu tenho uma meta. Imagine você uma pessoa que começa uma corrida e não sabe onde é a linha de chegada. Tem alguém aqui que pratica corrida? Alguns poucos. Pessoal sedentário. E você pode imaginar alguém que pratica corrida, ou bike, ou qualquer outra coisa, e não tem uma linha de chegada, não tem um objetivo. Essa pessoa vai andar em círculos, ela vai para um lado, vai e volta e não chega a lugar nenhum. Ela se cansa e não alcançou resultado nenhum. E Paulo diz: esse não é o meu caso, eu tenho uma meta muito bem definida. Trazendo para a nossa realidade, nós estamos dentro de uma corrida. Qual é a nossa meta? Onde você quer chegar? Onde estão os seus olhos? O próximo slide. Aliás, volta, só fazer um comentário breve. Volta. Isso. Há muitas pessoas que na caminhada cristã se cansam, desistem, começam a olhar para os lados. E nesses dias nós temos procurado olhar para essas pessoas. Pessoas que se desviaram, pessoas que talvez começaram a olhar para os lados. Começaram a achar que está muito cansativo, que não vale a pena. Que começam a olhar para os erros do líder, do pastor, ao invés de colocar os seus olhos em Jesus. Esse é um erro que nós não podemos cometer, de ficar olhando para o lado. Porque se você estiver numa corrida e começar a olhar para os lados, aí de repente você passa do lado
de uma praça e vê um banquinho, você fala, nossa, eu acho que eu vou sentar 5 minutinhos aqui, vou dar uma respirada. Ou então você olha para o outro lado e vê um carrinho de picolé e fala, não, mas eu estou numa sede, eu acho que eu vou sair da corrida um pouquinho. E de repente, você já perdeu o seu objetivo. Como cristãos, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Eu estou numa corrida e eu preciso manter o meu foco. Passa o próximo slide. Ele diz assim também luto, não como desferindo golpes no ar. Talvez, imaginando eu de novo, ele estava ali vendo pessoas trocando socos, treinando, luta greco-romana, seja lá o que for. E ele fala, eu também luto. E eu não desfiro golpes no ar. O que ele quer dizer com isso? Não desferindo golpes no ar. O golpe no ar, para um boxeador, representa o trabalho inútil. Ele representa o desperdício de energia. Porque se você não consegue acertar o seu adversário, você gastou energia em vão. Você não marca pontos e perde energia e se cansa. Quantas vezes nós estamos dando golpes no ar, fazendo um trabalho inútil? Quantas vezes você já esteve dando golpes no vazio, fazendo coisas, rotinas, que não levam a resultado, que não agradam a Deus, que não têm utilidade? Eu penso que de vez em quando a gente tem que fazer uma autoavaliação e tentar fazer uma faxina na nossa rotina e tirar algumas coisas que só tomam o nosso tempo e não tem proveito nenhum. Você pode pensar na sua rotina, nos seus hábitos, na sua vida, em situações assim, que tem roubado o seu tempo? Roubado o seu tempo. Uma vez um pregador falou aqui em cima que tempo não é dinheiro. A gente às vezes ouve as pessoas dizendo, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E ele disse, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Eu achei muito interessante e eu nunca esqueci disso. Tempo é vida. Quando você desperdiça seu tempo, você está desperdiçando a sua vida. Às vezes a gente tende a achar que tem muito tempo, mas não temos. Você pisca os olhos, pisca o olho uma vez, você já está com 20, pisca de novo 30 e de repente já está de idade e você olha para trás e fala, o que eu realizei? O que eu conquistei? De que maneira eu contribuí para a obra de Deus? Nós temos pouco tempo, essa é a realidade. Não dá para ficar dando golpe no vazio. Você tem que aproveitar bem o seu tempo. É isso que eu fico pensando às vezes. Como é que eu posso aproveitar melhor o meu tempo? A gente desperdiça muito o nosso tempo, especialmente com televisão e internet, que podem sim ser utilizados de uma maneira racional, de uma maneira para informar, para entreter, mas de uma maneira equilibrada, comedida. O excesso de televisão, de internet ou de jogos, etc., pode te roubar um tempo precioso que você teria com a sua família, com seus discípulos, se aperfeiçoando profissionalmente, fazendo coisas úteis. Quantos estão entendendo? Estão me acompanhando? Muito bem. Bom, vamos lá. Quero lançar uma pergunta. Paulo diz assim, não como desferindo golpes no ar. Eu não estou dando soco no vazio. Se ele não estava dando soco no vazio, onde é que os golpes dele estavam atingindo? O que é que os golpes dele estavam atingindo? O próximo slide responde. A sequência do versículo responde. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele está falando que os golpes deles eram dirigidos ao seu próprio corpo. E aqui a gente vai entender como a sua carne
Ele estava lutando contra a sua carne. Ele não estava mirando outras pessoas. Ele estava preocupado em mortificar a sua carne. Isso aqui não tem nada a ver com autoflagelação, não é literal. Mas é algo espiritual, uma luta interna de você consigo mesmo. Você está vivendo essa luta? Eu tenho certeza que sim. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, a nossa competição não é contra o nosso cônjuge. A nossa luta é contra nós mesmos. Contra a nossa preguiça, o nosso egoísmo. E a outra parte ele diz, reduzindo a escravidão. Reduzindo o quê? O seu corpo, a sua carne à escravidão. Se você não escravizar a sua carne ou o seu corpo te escraviza. Mas se você se propõe a escravizar, a dominar, a submeter a sua vontade, a sua carne, à vontade de Deus, e se coloca como escravo de Cristo, então você está na direção certa. Quem está me entendendo? De alguma maneira você vai ser escravo. A pergunta é, de Cristo ou da sua própria carne? Do seu próprio corpo? Dos seus próprios impulsos e vontades? Nós cristãos precisamos ter isso muito claro, que essa batalha interna ela existe, ela é diária e ela vai nos acompanhar até o resto da vida. Seria bom se tivesse uma certa idade, que não, agora eu já alcancei uma maturidade, assim que eu não preciso mais me preocupar com nada. Imagina, não, eu fiz 50 anos, fiz 60 anos, pronto, agora Deus resolveu aliviar a coisa para mim, eu já não tenho mais nenhuma vontade de fazer coisas erradas, já estou praticamente no céu. Mas não é assim que funciona. Isso vai nos acompanhar. Isso nos acompanha desde a infância até o fim da vida. E quando você sabe disso, fica mais fácil. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer, mesmo que não seja fácil. Aí ele conclui o próximo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, ele tem medo. Ele tem medo de dizer às outras pessoas, olha, sirva a Cristo com todo o seu coração, reduza o seu corpo à escravidão, vive intensamente o amor de Deus, e ele acabar tropeçando, pecando nisso. E ele diz, eu não quero ser desqualificado. Ser desqualificado o que é? É não alcançar o objetivo que você se propôs, é não alcançar a meta, o objetivo que você estava traçado ali. Então ele diz, eu estou correndo, eu estou lutando para quê? Para eu não ser desqualificado. A Bíblia diz então em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, aquele pois que está de pé, ou aliás, aquele pois que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Se você acha que você está correndo bem, está lutando bem, não pode baixar a guarda e falar, não, tá controlado, vou diminuir o ritmo, ninguém me pega. Se você baixa a guarda, se você diminui o ritmo, se você se descuida, você pode ser derrubado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. É um estado de vigilância o tempo todo. Amém? Muito bom. Essa é a parte final do versículo, nós lemos, mas ele começa dizendo assim, o próximo. Todo atleta em tudo se domina.
Eu disse para vocês, primeiro a gente ia ver a parte final, a segunda parte da passagem, e agora a primeira parte. Ele começa dizendo: todo atleta em tudo se domina. Você pode se enxergar como Paulo, como um atleta de Cristo? Alguém que talvez é sedentário, do ponto de vista físico. Não deveria ser, mas talvez seja. Mas pelo menos do ponto de vista espiritual, que é a coisa mais importante, você precisa ser um atleta, que está correndo, que está lutando intensamente. Todo atleta em tudo se domina. Se você já conheceu um atleta profissional de alto rendimento, você sabe que ele tem uma rotina de disciplina, de treinos, de alimentação, de horário para dormir, que caso ele não cumpra, ele vai cair de rendimento. Com o cristão é a mesma coisa. Você precisa, todo cristão precisa de disciplina, foco, metas, motivação, renúncia, domínio próprio. São características que precisam estar presentes na sua vida. O próximo, quero só enfatizar, achei muito interessante essa figura sobre o domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Acho que essa figura, a pessoa conseguiu colocar numa imagem até engraçada, mas muito interessante, o domínio próprio. Eu controlo os meus pensamentos, eu não sou refém dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu que determino a direção da minha vida, à luz da palavra de Deus, diante daquilo que o Senhor deseja para mim. Então veja, aí o cachorrinho aí, ele talvez se autocontrolando, né? E você, consegue fazer isso? Ou você vive por impulsos? Será que você tem conseguido ter domínio próprio, discernimento de onde você tem errado para corrigir? Há muitas pessoas que vivem um dia após o outro e não conseguem avaliar. Não, esse pensamento está errado, esse sentimento que eu estou tendo está errado. Eu vou corrigir a minha vida, eu vou corrigir o meu curso. Se isso não tem acontecido na sua vida, você precisa orar: Deus, me dá domínio próprio, para que eu possa ser conduzido pelo Senhor. Amém? Todo atleta em tudo se domina. Passa. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Aí de novo eu consigo imaginar Paulo olhando talvez através da janela e vendo ali os atletas gregos e falando: esses aí estão correndo atrás de coroa corruptível. Os atletas que participavam das Olimpíadas na Grécia Antiga, eles não recebiam medalhas de ouro, bronze, de prata, bronze. Eles recebiam uma coroa de louros, uma coroa de folhas. Passa o próximo. O prêmio para os atletas vencedores era uma coroa feita de folhas de louro. Quando voltavam às suas cidades, eram recepcionados com festas e homenagens. Aqui ficou ruim de ler, mas o loureiro é uma planta originária do Mediterrâneo e tem de 5 a 20 metros de altura. Em Atenas, em 2004, interessante, né, que depois de muitos e muitos anos, as Olimpíadas voltaram para Atenas em 2004. Está aqui a equipe de vôlei, né, que acho que foi campeã. Em 2004, os vencedores, além de receber as medalhas, também receberam a coroa feita de louros. Volta àquela imagem anterior. Uma coroa de folhinha dessa aí, corruptível. Quanto tempo você acha que durava uma coroa de folhas dessa?
até que ela se desfizesse. Quanto tempo? Quanto tempo, Elson, você acha? Hã? Ah, tá. Depois que ela seca, vira condimento. Então, quer dizer, a pessoa... o tal do cozinheiro sabe... Mas ele está dizendo que ela seca e vira um condimento. Eu imagino que não demora muito, depois você tira uma folha, ela vai secar, ela vai se quebrar, ela vai se desfazer. Quanto tempo será que eles podiam se gabar dessa coroa? Eu fico imaginando que alguns talvez viajavam para Atenas, longas distâncias, para poder participar dos jogos, eram vencedores, recebiam a coroa de louros, aí tinha as festas, aí depois de uma semana, 10 dias, não sei quanto tempo, voltava para casa, a coroa já tinha se esfarelado. Aí chegava, não, você participou dos jogos lá, família, os amigos, todo mundo esperando. Participei, ganhei. Cadê a coroa? Então, já era. Coroa corruptível. Trazendo para a nossa realidade. Há tantas pessoas buscando coroas corruptíveis, coisas que passam. Riquezas, status. O que você está correndo atrás? De coroa corruptível? De coisa que vai se acabar? Coisa que você não vai poder levar quando você morrer? Daí a gente lembra aí de 1 Timóteo, capítulo 4, se não me engano, que ele diz: nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Nós viemos sem nada e vamos embora sem nada. Nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 4. Passa 2 slides. Volta. Aí. Nós, porém, é incorruptível. Então ele está dizendo para os coríntios: esse pessoal aí está correndo atrás de folha, mas nós estamos correndo atrás de uma coisa mais importante. Nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. O que é algo incorruptível? É algo que não se destrói, que não se perde, é duradouro, é eterno. Corruptível é aquilo que passa, que se destrói, que perece. Incorruptível é algo que é eterno. Nós estamos atrás de uma coroa incorruptível. E aí você se lembra de Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Daí você lembra de 1 Coríntios 2:9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Daí você se lembra de João 14, que ele fala que estou indo para junto do Pai, mas estou preparando morada para vocês. Daí você se lembra de Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prêmio, para a coroa da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você se esquecer qual que é o seu objetivo, se você se esquecer que você está buscando um prêmio, uma coroa incorruptível, você se perde. Aí de repente você está olhando para as coisas desse mundo. Pode passar o próximo. A faixa ali está atrapalhando. Passou. Jesus teve que usar essa para te dar essa. Não deixe que ninguém tome a sua coroa de honra. Jesus pagou um preço com a coroa de espinhos. Se submeteu à dor e humilhação para que você pudesse chegar aqui. Mas tem muita gente que está se contentando com a coroa de folhas,
com as coisas que pode obter desse mundo, está correndo atrás do vento, está correndo atrás das coisas dos passageiros, como diz aí 2 Coríntios 4:17 a 18. Esqueci, abre aí para mim. Esqueci como é que começa o versículo. 2 Coríntios 4:17, acho que é isso. Tá vendo? Não traz a Bíblia aqui para cima, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória, acima de toda comparação, atentando nós não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Resume bem, não é? Meus irmãos, é muito simples. A palavra de Deus é muito direta. Vocês conseguem perceber, de uma simples passagem, quantas coisas a gente pode aprender? 1 Coríntios 9, 25 a 27. Muito rico. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Tenha sido possível você fazer uma avaliação de onde você está. Talvez você nessa corrida está naquele trotinho muito lento, todo mundo passando por você, e você está quase parando. E você precisa se animar. Você precisa buscar a motivação que vem do alto na sua vida, para cumprir integralmente o propósito de Deus na sua vida. Se você já foi muito usado, se você entende que muitas coisas já aconteceram na sua vida, ótimo, mas não se acomode. Deus quer te usar todo o seu potencial. Fique de pé, vamos orar. Eu prometi que ia ser objetivo. Feche os seus olhos, coloque a sua vida na presença de Deus. Fala com Ele, fala: Senhor, eu estou entendendo a Tua palavra um pouco mais. Ainda tenho muito para aprender, mas me ajuda a cumprir, a obedecer aquilo que foi falado aqui hoje. Eu não quero perder o entusiasmo. Eu quero prosseguir, melhorando a cada dia, com a minha família, com os meus irmãos. Onde eu estiver, Senhor, eu quero ser um instrumento nas Suas mãos. Senhor, e eu estou olhando não para as coisas desse mundo, mas eu quero sempre pensar, todo dia levantar e me lembrar que eu estou perseguindo uma coroa incorruptível, uma coroa de ouro, que o Senhor me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a Sua vinda. Senhor, me ajuda a ter a atitude correta no meu dia a dia. Senhor, a fazer uma faxina e eliminar as coisas que têm me feito perder tempo na vida. Coisas que não levam a lugar nenhum. Me ajuda que os meus olhos estejam no Senhor, na recompensa que o Senhor prometeu para mim. Essa é a minha vontade, é isso que está no meu coração. Fala com Ele, faça a sua oração. Faça a sua oração. Agora eu quero que você se junte com a pessoa que está aí do seu lado, abraça ela e comece a orar pela vida dela. Você já orou pela sua vida? Fala: Senhor, eu também não estou pensando só em mim, estou pensando na pessoa que está aqui do meu lado. Pai,
que essa palavra se torne uma realidade na vida dela. Ajuda, Senhor, meu irmão também. Eu quero ajudá-lo e eu estou tentando ajudá-lo agora, fazendo uma oração pela vida dele. Se você ficou sozinho, pode juntar de 3 aí, mas não fique sozinho. Ora pela pessoa que está do seu lado. Pelo menos alguém você vai abençoar hoje. Se você vê alguém que está sozinho aí, pode juntar até 3 também. Irmãos, é importante dizer que nessa corrida, pode terminar de orar. Amém. Olha para mim. Olha para mim. É importante dizer que nessa corrida a gente não corre sozinho. A gente corre tipo em bloco. E dessa maneira, se as pessoas que estão aqui, se os nossos irmãos se desanimarem, como muitos desanimaram pelo caminho, compete a nós estender a mão e falar: bora, vamos para frente, não vamos desistir não. Nós estamos numa corrida, nós vamos parar agora. Nós já vivemos talvez muitos anos caminhando na presença do Senhor, e agora vai desanimar? Eu vou te ajudar, você me ajuda. É uma corrida coletiva em que todos nós queremos chegar juntos. Você não está sozinho. Você está junto de uma família, junto de outras pessoas. Você está correndo junto com o seu cônjuge. Você está correndo junto com seus filhos e não quer deixar eles para trás. Você está correndo junto com seus pais e não quer deixar eles para trás. Você está correndo com as pessoas da sua célula. Do mesmo modo, você está lutando em grupo, em família. Não é você sozinho contra o mundo. É você e a sua família primeiramente. E depois a igreja, a célula. Se você puder fortalecer alguém e falar: olha, eu estou nessa corrida, eu quero que você venha junto comigo. Se você desanimar, eu vou tentar te animar. E se eu desanimar, você tenta me animar. E vamos junto. Se você conseguir fazer isso, já vai ser uma vitória muito grande. Senhor nosso Deus, nos ajuda a não agir individualmente, mas como família, como corpo de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Nós vamos orar agora pensando especialmente naquelas pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, ou que estavam afastados, estão retornando para os caminhos do Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez, repita comigo: Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por fazer parte de uma família que não é perfeita, tem muitos erros, inclusive os meus, mas que tem me ajudado a prosseguir nessa corrida e nessa luta em direção a uma coroa incorruptível. Senhor, nessa noite, mais uma vez, eu entrego a minha vida, o meu futuro, nas Suas mãos. Eu te peço, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Você que está aqui hoje, pela primeira vez, nunca tinha feito uma oração dessa, entregando a sua vida nas mãos de Deus, ou estava desviado, e hoje veio aqui e está fazendo essa oração de entrega mais uma vez. Levante a sua mão. Levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5. Algumas pessoas fizeram essa oração hoje pela primeira vez. Eu quero te convidar a vir aqui até onde eu estou, para eu orar por vocês. Vem aqui junto com a pessoa que te trouxe. Pode vir. Você que está do lado aí dessa pessoa que levantou a mão, encoraje ela para vir aqui. Vem para frente aqui, fica olhando para mim. Pode, isso. Alguns chegando ainda. Vocês estão aqui hoje à noite, fizeram uma oração com sinceridade, ouviram essa palavra, colocaram a sua vida nas mãos de Deus, e eu tenho certeza que Ele ouviu. E Ele está levando a sério. Se a sua oração foi sincera, então Ele está levando a sério. E se você der espaço, se você permitir, o Espírito Santo vai entrar na sua vida, vai trabalhar o seu caráter. Os seus pecados são perdoados. Eu quero mais uma vez orar com você. Você está junto com uma pessoa que talvez te convidou para estar aqui hoje à noite. Você que trouxe esse convidado, coloque a mão no ombro dele, ore por ele. Senhor nosso Deus, oramos por essas pessoas que estão aqui. Acreditamos que a oração deles foi sincera, e não queremos que nenhum se perca, Pai, mas que todos esses que estão aqui prossigam na caminhada, Pai. Senhor, guarda os seus corações, perdoa os seus pecados, dá uma nova visão, uma nova perspectiva, reaviva os seus sonhos. Os irmãos que estão na igreja, estenda suas mãos, ore por eles. Interceda por essas vidas que estão aqui em cima. Peça a Deus que possa guiá-los. Mais uma vez, fale para o Senhor.